Olá pessoal, tudo bem com vocês? Caso sejas novo por aqui e não me conheças, algo que vais perceber pelo conteúdo do canal é que eu sou mega fã de anime. Eu respiro animes desde que me lembro de existir. Se também gostas de animes e de animações em geral, clica no subscrever. É completamente grátis e vais poder acompanhar os vídeos do canal. Aqui é animações e só. O vídeo desta semana era suposto ser o início de um novo quadro aqui no canal, só que eu estou a ter alguns problemas com os direitos de autor. Já entrei em contacto com o YouTube, mas no caso de o vídeo não ser aceite, o mais provável é publicá-lo na minha página do Patreon ou colocá-lo no meu Instagram. Já agora siga o meu Instagram, blue.pony, e o meu Twitter, _bluepony_. Portanto, o vídeo desta semana é um vídeo essay. Vou deixar na descrição links para os sites onde eu fui buscar informação com que construí este vídeo para que vocês se possam informar também. Estava eu na minha vidinha quando decidi finalmente dar uma oportunidade a um anime que me tinha sido recomendado por um amigo que ele jurava a pé juntos ser sensacional. E esse anime é o Free. Ele teve o seu início em 2013, já conta com 3 temporadas, com 4 filmes, com um quinto que irá sair este ano. É sobre vários amigos de infância que estão ligados através da natação, desporto que praticam desde essa mesma idade. Eu simplesmente amei o Free. A história está genial, ele tem aquela dose de realidade que te faz relembrar e repensar alguns momentos da tua vida e está, claro, recheado de eye candy. Mas houve um elemento que quase me fez arrancar os cabelos de tanta expectativa: o queerbaiting. O Free não tenta esconder minimamente a tensão sexual que existe entre os vários personagens masculinos e praticamente força os fãs a escolherem os seus chips dentro e fora do ecrã. チョコレートケーキとココアだ。意味わかんねえよ。いや勝手に受信すんな。こっちは待たされてんだよ。兄ちゃんよ。Ai, a impressão minha ficou calor aqui. Acho que nunca gritei tanto para 2 personagens se beijarem, juro-vos. O Haru e o Rin vão sempre ser o meu maior chip e a minha maior frustração. E foi aí que finalmente decidi falar sobre este assunto aqui no canal. O queerbaiting é um problema exclusivamente dos animes? É claro que não. Mas acho que podemos concordar que é o veículo onde está mais presente e mais explícito. O meu primeiro contacto com o queerbaiting foi na Navegante da Lua. Eu tinha 4 anos. Nada contra, muito pelo contrário. Acho que a comunidade LGBT tem todo o direito em ser representada e celebrada. E sejamos honestos, a Urânia e Neptuno dão 10-0 à Navegante e ao Mascarado. Não estou a inventar nada, são factos. Mas antes de explorarmos o tema, vamos entendê-lo e perceber do que é que se trata. O que é queerbaiting? O queerbaiting pode ser entendido como uma estratégia de marketing usada para aliciar a comunidade LGBTQIA+, para determinado conteúdo ao colocar personagens dessa mesma comunidade, mas sem alienar quem possa eventualmente estar contra. Ou seja, há um claro interesse entre os personagens, há uma química, há uma tensão e são criadas situações românticas. Mas as relações em si nunca chegam de facto a acontecer ou a serem confirmadas. Alimentam constantemente a esperança dos fãs sem a real intenção de alguma vez deixarem as coisas desenvolver. Ficamos na ambiguidade para sempre. Nada mais é do que uma falsa representatividade para atrair a audiência e dinheiro da comunidade LGBT. Às vezes é acidental, outras vezes é bastante propositado. O que acontece é que o queerbaiting acaba por ser um desserviço aos LGBTs que ainda lutam imenso por uma representação positiva nos mídia. Há um documentário muito bom da Netflix chamado Disclosure que fala só sobre a representação trans ao longo dos anos. É muito bom, eu recomendo. Enquanto que as relações homossexuais
não se concretizam, as heterossexuais chegam a ser forçadas só para compor o quadro do final feliz em que toda a gente se casa no fim da história. Alguns dos exemplos mais conhecidos são o Glee, o Era Uma Vez, Game of Thrones, Killing Eve, Os Crimes de Grindelwald, Thor Ragnarok, A Bela e o Monstro ou o Merlin. O Merlin. Até hoje não superei aquele final, meu Deus. Nós adoramos shippar tudo com qualquer coisa, independentemente da orientação dos personagens. Adoramos torcer pelo amor, faz parte da natureza humana. E sabendo disso, aproveitam-se da nossa tendência para shippar casais e provocam-nos com momentos capazes de nos fazer perder a cabeça. E quando um fandom não tem aquilo que quer, vai à internet e despeja o que lhe vai na alma. É por isso que temos tantas fanfictions com os cenários mais absurdos. Da próxima vez que se perguntarem porque é que existe uma fanfic em que o Arthur e o Merlin são colegas de faculdade em que partilham mais do que um quarto, é essa a resposta. Excesso de queerbaiting acaba com a sanidade mental dos fãs. Vão pesquisar, vão-me dar razão depois. Desde o Ghost in the Shell ao Sargento Keroro. Se vês animes, o mais certo é já te teres cruzado com um ou dois casos destes. Não se deixem enganar pelas subculturas japonesas. Não se deixem enganar pelos bad cafés, pelos clubes de anfitriões, pelos 500 milhares animes harem que existem por aí. Ou outras coisas mais questionáveis que eu não posso nem mencionar aqui. O Japão é um país conservador. Não só politicamente, como socialmente. A sociedade japonesa não é tão relaxada como nós aqui no Ocidente. Expressar que se gosta de alguém é quase o equivalente a um pedido de casamento deste lado do globo. Emocionalmente falando. Demonstrações de afeto em público são olhadas de lado, existe toda uma mentalidade focada na repressão de sentimentos, a individualidade e a diferença não são bem vistas, quão mais discretos e introvertidos, melhor. Há também um vídeo muito bom sobre a sociedade japonesa no canal Saleri que aprofunda esta questão muito mais do que eu irei aprofundar aqui. Vou deixar o link na descrição e um card aqui em cima. Muitos LGBT japoneses têm dificuldade em assumir-se às suas famílias devido a essa mentalidade repressiva. Tu podes ter esses sentimentos, mas não os mostras a ninguém. Como já referi noutro vídeo que eu fiz sobre os clichês em animes, apesar de uma boa parte da população não ter nada contra relações do mesmo sexo, o casamento ainda não é permitido e, dos países desenvolvidos, é do que tem menos leis que protejam a comunidade. Então, estar em cima do muro meio que vai de encontro àquilo que vemos nos animes. Vão claramente existir entraves à representatividade, mas essa mesma representatividade que não existe continua a acontecer. Porquê? Fanservice. É puro fanservice. Ou precisam de ver a table read do Free outra vez? Os criadores sabem que isso vai atrair a atenção do público, então colocam situações provocatórias sempre que houver oportunidade. É por isso que temos situações como a da Urano e a Neptuno, que estão claramente numa relação amorosa, mas nunca o podem dizer ou expressar fisicamente. Existe uma intenção que é constantemente abafada. Mesmo assim, para a altura, foi considerado algo revolucionário. Isto nos anos 90. E nesta categoria também se encaixam o Shinji e o Kaoru do Neon Genesis Evangelion. A tensão entre os dois é mais do que evidente e não acontece mais nada. É um hábito demasiado comum nos animes. Podemos dizer que o queerbaiting, neste caso, seja resultado de uma cultura conservadora e ainda bastante fechada a certos níveis de discussão deste tema. O que é triste, porque são oportunidades perdidas de realmente dar alguma representatividade à comunidade queer. Mas mesmo que o queiram fazer, deparam-se com bastantes entraves sociais e logísticos. Se personagens queer estão presentes sem ser em forma de casal, normalmente são usados como comic relief, que é o caso do Noriko no Fushigi Yugi ou da Ranka Fujiwaka no Oran Host Club. As únicas representações assumidamente LGBT no Japão ficam-se pelos géneros yaoi e yuri, que na minha opinião, na maior parte dos casos, fazem mais mal do que bem à comunidade ao perpetuarem estereótipos, a hipersexualização dos personagens e normalizarem situações abusivas. Ou fetichizamos os personagens ou rimos deles. Existe também uma grande disparidade entre os géneros. O queerbaiting é muito mais reconhecido entre personagens masculinos do que femininos. As relações entre personagens femininas são muito mais facilmente abafadas como sendo amizades próximas, ou primas, à boa maneira americana.
Beijos em animes não faltam, mas quando os beijos homossexuais acontecem, existe uma grande tendência em ser sem o consentimento de uma das duas partes. Ou é resultado de um acidente, ou um personagem força-se sobre o outro. É mais comum do que vocês possam imaginar. Quando se trata do contacto físico, são constantemente construídas situações pejorativas que encorajam a fetichização dos personagens e a imagem da comunidade LGBT fica muitas vezes associada a comportamentos desviantes e predatórios. Tudo quanto seja representação positiva fica trancada no armário, o anime todo, mas há quem esteja a tentar arrombar a fechadura. Não se pode falar de queerbaiting nos animes sem citar o Yuri on Ice. É dos exemplos mais relevantes dos últimos anos quando se toca neste assunto. Se ainda não viste, pelo amor de Deus, faz um favor a ti próprio e vai ver esta obra de arte. Agradece-me depois. O anime Yuri on Ice de 2016, ainda estamos à espera do filme, by the way, ambienta-se no mundo da patinagem artística competitiva e foi muito elogiado pelo seu retrato da ansiedade e principalmente pela representação bastante positiva de personagens claramente homossexuais num desporto que não tem um historial de lidar muito bem com estas questões. A história centra-se no Yuri Katsuki, um patinador em fim de carreira que estava pronto para desistir de tudo até que o seu ídolo e lenda da patinagem, Viktor Nikiforov, aparece em sua casa e promete ajudá-lo a vencer o Grand Prix Final. Para os mais desatentos, essa competição é real, existe mesmo. A relação do Yuri e do Viktor evolui ao longo dos episódios de atleta-treinador para couple goals e casal mais fofinho da história da humanidade. Eu não estou a inventar nada, são factos. Do outro lado da história nós temos o Yuri Prisetsky, ou Yurio, que também admira o Viktor, mas despreza o Katsuki, até presenciar o seu potencial e passar a considerá-lo o seu maior rival. O Yuri on Ice tornou-se um fenómeno da internet na altura do lançamento, ganhou imensos prémios e trouxe bastante atenção aos temas que aborda. Escusado será dizer que a sua fama ultrapassou as fronteiras nipónicas. Era trend no Twitter, no Tumblr, no Crunchyroll. O Yuri on Ice bombou. O que mais me agrada no meio disto tudo é que os protagonistas são de países onde a comunidade LGBT não é bem aceita. O Yuri é japonês, mas o Viktor e o Yurio são da Rússia, onde a comunidade vive privada de bastantes direitos e a sua representação política e na mídia é não existente. Chega a ser punida por lei. E, ironicamente ou não, o Viktor e o Yurio são facilmente os melhores personagens do anime. Engole esta, Putin. They are out and proud. E sim, eu faço parte dos Yuri's Angels. Um problema que muitos fãs tiveram com o anime foi o facto de não sabermos ao certo se o Viktor e o Yuri estavam numa relação amorosa ou se estávamos simplesmente a ver coisas onde elas não existiam. Até que, spoiler alert, boom! A reação dos personagens foi a mesma que a minha, mas com mais lágrimas de felicidade. Não estava mesmo nada à espera, eu achei que ia ser como os outros animes e ia-se ficar só pelo queerbaiting, mas eles foram lá! Será? Eles deram-nos o que nós queríamos, mas não nos deram o que nós queríamos. É queerbaiting, mas não é queerbaiting. É complicado. Como o braço do Viktor acabou por tapar o beijo, há quem debata que este nunca aconteceu e que nada mais é do que um erro de perspectiva. Uns dizem que eles beijaram mesmo e é canon, outros dizem que não. E se os estúdios não dão ao público o que ele quer, os fãs mais uma vez não têm outra saída senão meter as mãos na massa e salvar o dia. Pessoalmente, se o beijo não tivesse sido canon, eles não teriam trocado alianças em frente à Sagrada Família uns episódios depois. Parem de negar o óbvio, o beijo aconteceu sim, aceitem. Mas eu consigo perceber quem pensa o contrário, porque adicionando ao facto de o único beijo do anime ser bastante ambíguo e o Yuri negar na cena seguinte que as alianças
sejam de casamento, há muito pouco que confirme explicitamente que existe mesmo uma relação entre os dois. Os criadores deixaram muito espaço para interpretar. Mesmo não sendo essa a intenção, o anime acabou por cair em algumas armadilhas associadas ao queerbaiting, agravado ainda mais com a censura de um momento tão único. Mas por outro lado tornou-se um marco importante ao retratar personagens LGBT com toda a naturalidade, algo sem precedentes na história dos animes. Apesar de tudo, foi sem dúvida um passo na direção certa. A questão não é assim tão simples. A representatividade é importante, já é quase uma catchphrase do canal. Vermos pessoas iguais a nós no ecrã é um atestado que existimos e que a sociedade nos reconhece. Apesar do queerbaiting ser quase prejudicial à imagem da comunidade LGBT, não deixa de ser uma representação bastante significativa e importante. Querendo ou não, é uma representação necessária, principalmente quando se trata de um país que é tão conservador. Mesmo não sendo uma presença explícita da comunidade, estes personagens não são deixados de parte. A maioria das vezes são incluídos no núcleo principal das histórias, quando não são eles o foco das mesmas. Ajudou a que, ao longo dos anos, a presença de personagens queer fosse encarada com cada vez mais naturalidade. Mas não deixa de escapar à controvérsia, porque, ao serem incluídos, há também automaticamente uma demanda para que essa representação seja bem feita, que infelizmente nem sempre é atendida. Pedir ao Japão para parar de ser conservador é como pedir ao Texas para parar de ser republicano. É complicado. A própria realizadora do Yuri on Ice, a Sayo Yamamoto, afirmou que o anime teve de ser censurado contra a sua vontade e que mesmo assim recebeu críticas dos dois lados. O anime em si consegue escapar aos clichês do queerbaiting ao respeitar a comunidade, dando uma relação realista e saudável aos protagonistas. O sucesso esmagador do Yuri on Ice advém não só de uma boa narrativa, mas também dessa necessidade por representação positiva. O público responder bem ao anime é um sinal de que talvez já não seja necessário tanto queerbaiting e ambiguidade. Estamos a evoluir em questões de aceitação, e isso tem sido refletido também em alguns animes mais recentes que o Yuri on Ice. Muitas mangás independentes já começaram a retratar relações do mesmo sexo e personagens queer mais abertamente e de maneiras cada vez menos pejorativas. As mentalidades mudam e a mídia deve acompanhar essas mudanças. Existe uma clara vontade de dar voz à comunidade LGBTQIA+, mas ainda há forças que não permitem que isso aconteça, seja por razões políticas, seja por convenções sociais. Com a crescente representatividade nas várias formas de mídia, acredito que haveremos de chegar a um ponto em que não será preciso recorrer a estas táticas. Há décadas atrás era impensável termos personagens LGBT e hoje são tratados abertamente na maioria dos casos ocidentais. E espero que um dia chegue a vez dos animes. A única coisa constante na vida é a mudança e os animes não são exceção. Há muito que ainda precisa de ser feito e de ser melhorado. Vai levar o seu tempo, mas havemos de chegar lá. E agora eu pergunto, qual é a tua opinião sobre este assunto? Comenta aqui em baixo, não te esqueças de deixar o like, de subscrever o canal também e de partilhar este vídeo com todos os teus amigos. Até ao próximo vídeo.